Zé Borrego carregava a mala com cuidado, sentindo o peso dos pedaços de sanduga. Cada passo ecoava na sua mente, mas o sorriso permanecia. Ninguém poderia imaginar o que transportava. O sangue pingava, quente e escuro. Cruzou Lisboa inteira, de comboio, de táxi, pelas ruas e avenidas sem que ninguém suspeitasse. A mala era um fardo, mas também a prova do seu trabalho. Quando finalmente encontrou um local afastado junto ao Tejo, largou o saco, limpou a mala com papéis que atirou à água e seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. É um dos maiores serial killers em Portugal. E se não, o maior serial killer em Portugal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do O Vasco! E hoje temos um caso muito importante para relatar, porque é de um serial killer, José Borrego. Eu espero que vocês estejam muito bem, eu estou incrível, vocês têm sido incríveis. O apoio que vocês têm dado tem sido assombroso e só vos posso agradecer e continuar aqui a relatar grandes casos aqui no canal. Deem um likezinho antes de começarmos o vídeo, subscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Por isso, sem mais demoras, vamos lá começar a falar do serial killer Zé Borrego. Zé Domingos Borrego nasceu a dia 13 de abril de 1927 em Aranhas, concelho de Penamacor. Era apenas um menino quando foi abandonado pelos pais. Aos 9 anos já era pastor e apanhava tareias de meia-noite do seu patrão, o homem a quem tinha sido entregue. Também ele acabaria por abandonar Zé Borrego, que se fez homem junto a outros pastores no meio da Serra Malcate. Dormia nos corrais e comia o que encontrava. Ele era antigo pastor, ex-marinheiro e vendedor ambulante de feiras. Borrego tinha fama de homem forte e trabalhador, mas também era descrito como frio, vingativo e sádico. Conseguiu subir na vida, tornar-se vendedor ambulante de profissão. É por isso que em 1970 já andava pelo distrito de Lisboa. Pernoitava num barracão em Porto Salvo. Zé não era alto, media 1,70 m, mas era robusto, pesando 90 kg. Com 43 anos, Borrego tinha um percurso profissional diverso. A característica mais distintiva de Borrego eram as suas grandes mãos, capazes de facilmente espremer a vida das suas vítimas, o que lhe valeu a alcunha de mão de lobo. Zé Borrego deixou um dia as serranias da Beira Baixa e rumou a Lisboa. Agia conforme confessou mais tarde ao agente da judiciária responsável pelo seu caso, mandado por Nossa Senhora. A sua missão nas ruas de Lisboa era acabar com o pecado. Os crimes que hoje vou contar datam a década de 1960. A série de homicídios nunca foi totalmente explicada e ainda hoje uma aura de mistério em torno de um dos maiores violentos e macabros serial killers da história portuguesa. Entre março de 1969 e novembro de 1971, José Domingos Borrego matou e desfigurou pelo menos 4 homens. Foi apelidado do primeiro estripador português devido à forma como tratava os cadáveres, mutilava rostos, arrancava olhos, cortava as orelhas e esquartejava os corpos para dificultar a identificação. Avançando um pouco nesta história, chegamos a José Pedro dos Reis, conhecido como Sanduga. Vivia há cerca de um mês com José Domingos Borrego numa barraca improvisada entre Porto Salvo e Paço de Arcos, que era basicamente a barraca que eu tinha falado que ele estava a viver. O grande sonho de José Pedro era emigrar para a França, onde acreditava que podia ganhar até 250 escudos por dia. Um amigo que lá estava, supostamente, já lhe tinha escrito a garantir que havia bom trabalho. Ex-marinheiro, Sanduga sobrevivia agora a catar papel nos caixotes do lixo. O problema era o dinheiro para a viagem. Precisava de 5 contos, 2 para o passador que o deixaria do outro lado da fronteira e 3 para se aguentar nos primeiros meses em que estaria lá. Na noite de 15 de novembro de 1970, os dois beberam na leitaria Marginal. Sanduga, com 44 anos na altura, voltou a insistir com Borrego, de 43, que lhe emprestasse dinheiro. Para surpresa de todos, Borrego aceitou e entregou-lhe ali mesmo 5 notas perante 2 testemunhas. Depois, regressaram junto à barraca, onde Sanduga tinha 10 cães. Na madrugada seguinte, pelas 5 horas, Borrego pôs o despertador para acordar o amigo. Mas quando tentou levantá-lo, Sanduga disse que afinal já não ia para a França. Borrego, irritado, exigiu que ele lhe entregasse de volta o dinheiro. Mas o amigo claramente recusou e, num tom de desafio, chegou a atirar-lhe as notas e começou a gritar: "Meta o dinheiro no rabo." Teoricamente, Sanduga queria usar o dinheiro para fazer obras naquela barraca. A discussão terminou em violência. Borrego agarrou-se ao pescoço do amigo e bateu-lhe na cabeça com uma pedra. Sanduga morreu por volta das 5h30. Para evitar que fosse reconhecido, Borrego mutilou o corpo, picou-lhe os olhos e cortou-lhe as orelhas. Mas não parou por aí. Depois de descansar meia hora, deitado na cama ao lado do cadáver, Borrego pegou num serrote e num cutelo, cortou o pescoço, os braços, as pernas e, no final, guardou o tronco num saco de plástico e a cabeça e membros noutro. Isto tudo dentro de uma mala de madeira que vocês estão a conseguir ver na imagem. Cerca das 7 horas da manhã saiu da barraca com a mala às costas, de comboio, táxi e a pé. Atravessou Lisboa. O peso
e o sangue começaram a chamar a atenção e até numa taberna em Moscavide, uma freguesa, reparou que escorria sangue da mala. Para despistar, Borrego abandonou parte dos restos na zona da Matinha, em Lisboa, e levou o tronco para Setúbal, onde atirou a um poço. Mais tarde confessaria à polícia judiciária que tinha feito tudo para evitar ser apanhado. E ele dizia, menos de 28 anos não apanhava. Depois de Borrego ter abandonado parte do corpo de Sanduga num poço pouco profundo na Quinta de São João, em Setúbal, regressou à barraca em Passo de Arcos. Pelo caminho fez uma paragem no Cais de Sodré, onde deixou a mala ensanguentada e vazia. Já não precisava de continuar a arrastá-la pela cidade. Passava das 2 horas da manhã, quando chegou à barraca onde a polícia já o esperava. Apesar dos esforços para tornar Sanduga irreconhecível, Borrego esqueceu-se de um pequeno detalhe. A vítima já tinha cadastro. E a partir daí, foi fácil, pelo reconhecimento das impressões digitais, perceber quem é que seria o homem. E bem, conseguiram identificar que era José Pedro dos Reis. Os vizinhos do Caminho do Mocho confirmaram ainda a ligação entre Sanduga e um homem alto forte que trabalhava como afinador de máquinas de costura, onde, escusado será dizer, seria o próprio José Borrego. Um mês antes, a polícia tinha encontrado um corpo e pertencia a Leonel Abrantes da Cunha, outra vítima de Borrego, seminua, desfigurada e morta num pinhal na Quinta da Varzinha, em Setúbal. Ele tinha sido visto na companhia de Borrego, com características semelhantes e profissão igual. A ligação entre os dois homicídios ficou clara rapidamente. Quem matou um, matou o outro, disseram os investigadores. A confissão de Borrego aconteceu mais tarde, numa tasca do Conde Redondo, durante uma refeição de bacalhau com batatas e vinho, como relatou o inspetor Artur Varatojo no livro O Caso Borrego, o primeiro estripador português. Borrego disse, e eu passo a citar: Vossas Excelências que me trataram tão bem, merecem que eu conte tudo, toda a verdade. Queiram fazer o favor de me seguir. Por aqui, sofro dos nervos e tenho a tensão alta. Durante a reconstituição dos crimes na Matinha e Setúbal, os repórteres notaram que Borrego parecia impassível e até bem disposto, descrevendo com o mesmo sorriso da fotografia de cadastro como tinha assassinado Sanduga e Leonel Abrantes da Cunha. Comentava detalhadamente os métodos que usara. Ele dizia: foi aqui que o cortei aos pedaços. Perguntem o que quiserem que eu respondo. Esta minha mão de lobo não perdoa. Ele explicava calmamente como tinha lutado com Leonel da Cunha primeiro e com José Pedro dos Reis um mês mais tarde. Quando a polícia encontrou a barraca completamente imunda, cheia de sangue. Um pormenor interessante, tinha também um cão degolado a um canto. O repórter do jornal O Século descreveu o local como sentindo um cheiro nauseabundo de roupa suja e podre. Todo o cenário estava completamente imundo, nojento, como se tivesse realmente sido morto lá alguém. De facto foi. Para vocês terem noção, a pessoa que o Zé Borrego matou, Leonel, tinha um cadastro. Ele tinha causado a morte de uma filha anos antes, segundo relatos familiares. Era considerado um indivíduo impulsivo e de más companhias, pouco recomendado pela comunidade local. Borrego conheceu Leonel pouco antes do crime na Feira das Cebolas, em Porto Alegre, onde se encontraram para negócios. Tornaram-se sócios rapidamente. Borrego iria entrar com o dinheiro da mercadoria e Leonel trataria da venda, dividindo assim os lucros. Nos dias seguintes, viajaram até Évora e depois a pé para Setúbal, onde Borrego tinha a sede do seu negócio. Dormiram ao relento, em Pinhais, até que numa noite Leonel decidiu visitar a casa de um amigo dos tempos da tropa. Durante a reconstituição, Borrego descreveu o homicídio. E passa a citar: foi por aqui, mas ele nunca mais dava com a casa do amigo até que nos jangámos, contou Borrego aos agentes da PJ. Enquanto abria as mãos em forma tenaz, deu-me um soco e eu deitei-lhe as mãos ao pescoço, assim, e matei-o. Mas custou a morrer, pois lutámos muito. Ora caía um, ora caía o outro. Aliás, não sei se cheguei a cair, continuou a descrever. Mesmo após o assassinato, Borrego mostrou frieza absoluta ao notar que a sua máquina de barbear tinha desaparecido. Voltou 3 vezes ao local, sem encontrá-la, e acabou por comprar outra por 50 escudos a mais do que a primeira. Isto era ele a contar esta história e parecia que estava mais preocupado com esse facto do que com o que realmente tinha acontecido, não era que o tinha morto. A imprensa sempre especulou sobre as suas motivações e inspirações de Borrego. Alguns afirmavam que ele teria sido influenciado por filmes como Psicocíssimo, uma paródia de Psycho. Outras levantaram teorias sobre a sua orientação sexual. Agora temos que entender porque é que ele realmente fazia isto. E isto até pode ser um pouco mais controverso do que tu pensas. O cenário, aliado aos comentários de vizinhos que falavam das tendências de Borrego, alimentou rumores de que seria homossexual e que os crimes tinham motivação sexual. O jornal O Século chegou a escrever que o amigo da vítima procurava insistentemente companhia de homens, juntando ainda outro dado: Borrego costumava andar com muito dinheiro que exibia publicamente.
Mais tarde, a imprensa especulou que Borrego tinha cometido os crimes para purificar homens homossexuais, acreditando estar a cumprir uma missão divina. Segundo estas versões, ele seduzia as vítimas, matava-as e deixava os corpos perto da água, mas nem os jornais da época, nem o livro do inspetor Artur Varatojo, feito a partir dos autos policiais, confirmam esta teoria. Nos interrogatórios, Borrego afirmou que sempre tivera mulheres e que odiava homossexuais. Assinou as declarações sem acrescentar mais nada. Poucos dias após a descoberta do corpo na matinha, os jornais começaram a relacionar o caso com 2 cadáveres despidos e desfigurados encontrados em Alverca. Isto em setembro de 1970. A confirmação só chegou em 1971. Durante muito tempo, Borrego negou o envolvimento, alegando que nada ganharia em esconder crimes adicionais, já que só poderia ser condenado uma vez. Só quando percebeu que a PJ tinha provas, confessou não só esses homicídios, como também vários outros, incluindo de moedeiros falsos com quem lidara no pós-guerra. Em setembro de 1970, crianças encontraram um cadáver em decomposição numa zona de Salinas, em Alverca, conhecida como Quinta das Drogas, curiosamente, no mesmo local que já tinha sido descoberto outro corpo em março de 1969. A PJ conseguiu identificar a vítima de 1970, Francisco Rosa Farinha, de 57 anos, natural do Alentejo. Tinha conhecido Borrego meses antes numa taberna e chegou a viajar com ele, ajudando-no nos negócios. A última notícia que a família recebeu foi um postal que, supostamente escrito por Francisco, dizendo que ia para a França com uma espanhola, mas a letra era de Borrego. A PJ percebeu facilmente ao comparar outros documentos. Para além disso, ele também dava erros ortográficos e eram precisamente os mesmos. Depois confessou também o outro crime da Quinta das Drogas, o de José Rodrigues da Silva, um mendigo do Porto conhecido em 1968, quando este se recusou a montar a tenda. Borrego matou-o da mesma forma, estrangulamento e pedradas. Chegamos agora à sua condenação, não é? Ele foi condenado? Julgado pelo Tribunal de Oeiras, Borrego foi condenado a 30 anos de prisão. À porta do tribunal, a viúva de Leonel da Cunha esperava-o com uma foice escondida debaixo do chale, mas foi impedida pela polícia. Os pais, disse ao inspetor Artur Varatojo, que o visitou na prisão, só serviam para o gerar. Aos 9 anos, no fatídico dia de nevoeiro, em que perdeu uma ovelha, quase morreu, depois da tareia, a soco e pontapé que o dono do rebanho lhe infligiu e que o deixou vomitar sangue. Isto foi aquilo que eu tinha referido no início do vídeo. Passo a citar o que ele disse: fiquei sem forças para me levantar. Dormi 2 dias no sítio em que tinha levado a porrada. Valeu-me ser verão, tinha morrido ali mesmo, ninguém me procurou, recordou. Remordi na cabeça uma vingança que não podia executar. À noite via nos sonhos a cara do meu patrão que eu esmagava com uma pedra. Valeu-lhe a tropa. Com ela conheceu o conforto de uma cama, aprendeu a ler e a escrever, provou o bacalhau cozido com batatas, prato à frente do qual fez a primeira confissão, que nós também já referimos. No fim nunca chegou a apurar se foram para cima de 30. Da contagem oficial apenas fazem parte o mendigo José Rodrigues da Silva, Francisco Rosa Farinha, Leonel Abrantes da Cunha e José Pedro dos Reis, o Sanduga. Apesar de ter tentado investigar, a polícia nunca conseguiu perceber se os tais 10 moedeiros falsos que Borrego se gabava de ter mandado para o diabo tinham mesmo sido suas vítimas ou se tudo não passava de um delírio de grandeza. A certeza que fica na leitura dos autos é que podiam ter sido muitos mais. Até na prisão, antes de ser colocado em solitária, passava a vida a fazer ameaças de morte aos reclusos, agrediu um guarda e tentou assassinar um preso. Ele dizia: se me picam, não resisto a lançar-lhes a mão ao pescoço. Acabou com uma corda que nunca se soube de onde veio. Na cela 649 da Penitenciária de Lisboa, na noite do dia 14 de novembro de 1971. Em cima do catre deixou uma nota escrita a avisar que deixava 850 contos que tinha enterrado a algures, mas não consta que tinham sido encontrados. No Instituto de Medicina Legal ainda esperaram meia semana, mas não apareceu ninguém a reclamar-lhe o corpo. José Domingos Borrego, o primeiro estripador português, acabou por ser depositado num caixão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e enterrado na vala comum do cemitério de Benfica no dia 18 de novembro de 1971. Menos de um ano depois de ter sido detido pela polícia na barraca do Caminho do Mocho. E com esta história damos fim ao nosso vídeo sobre o criminoso e psicopata e assassino e serial killer José Borrego. E de facto há aqui uma grande dúvida lançada que eu fiquei quando fui a várias fontes de informação. E eu vou-vos dizer o que é que aconteceu. Várias fontes de informação dizem que não há dúvida, que realmente e de facto Zé Borrego matava os homossexuais porque os odiava e que realmente era uma forma de purificar. Agora há aqui uma grande dúvida e realmente, se vocês entendem, quando nós fazemos uma investigação e procuramos por várias fontes de informação e até fidedignas e algumas também não fidedignas, nós temos que saber, primeiro, identificar as que são fidedignas. Mas a partir do momento em que há alguma fonte que não confirma exatamente este facto de ele querer matar homossexuais e que o fazia, logo aí a narrativa muda completamente. E onde é que eu quero chegar com isto? Realmente, nesta fonte
que eu estive a pesquisar, que tinha bastante informação e bastante coerente, acaba por afirmar que nos autos não se referia nada em relação ao Borrego ter admitido que o fazia. Agora a grande questão é que se tu vais à procura em várias fontes, tu consegues ver que realmente ele o fazia. Mas isto é nas fontes mais recentes. Agora a minha grande questão é, será que ele o fazia para matar homossexuais e purificar? Ou era só realmente um maluco, não é? Uma pessoa que gostava de matar e que se irritava com as circunstâncias e que realmente depois disso, e tu viste nas várias descrições que eu fiz, ele passava-se do nada. Ou era porque não tinha montado a tenda, ou era porque não lhe devolvia o dinheiro, agarrava nas mãos e realmente sufocava. E então com isto eu não digo que estou a colocar em causa este facto de ele realmente matar os homossexuais para purificar, ok? Não estou de maneira nenhuma a fazer isso. Estou a deixar uma dúvida no ar, que realmente há muitas fontes que o dizem que sim, mas há aqui outra perspectiva, e é se esta história realmente cresceu pelos mídias. Se os mídias realmente forçaram um bocadinho a narrativa, porque os vizinhos diziam que ele tinha essas tendências homossexuais. Okay? Não estou de maneira nenhuma a dizer que ele não o tinha e que não o fez por isso. Estou só aqui a que vocês entendam que basta haver uma fonte fidedigna que coloque em causa esta informação que nós também temos que pensar. No final de contas, vamos ficar a pensar que ele matava os homens por eles serem homossexuais e vamos realmente identificar esta fonte que é a mais reconhecida, mas quero que deixem uma dúvida. Okay? Porque nós não estávamos lá, foi há muitos anos e de facto ele é um serial killer. E sobre isto nós não podemos negar e não podemos recusar que ele era realmente um assassino em série e um homem muito perigoso. De resto, espero que vocês estejam bem. Vamos entrar aqui num novo capítulo do nosso canal. Eu não gosto de dizer que estamos a começar a ficar sem casos em Portugal, porque não estamos, mas estamos a começar a ficar sem casos muito conhecidos aqui em Portugal. E o que é que vai acontecer? Vocês vão ver eu a continuar a relatar casos portugueses, que obviamente ainda existem, mas também vão começar a ver-me a ir um pouco mais para outros países. Eu quero ver também depois como é que vocês reagem. E também têm neste momento, que vai ser o próximo vídeo, que vai ser um vídeo um pouco diferente do habitual, envolve um crime, obviamente, não é aqui em Portugal, é uma data também muito importante para um determinado país. Não vos digo mais do que isso, estou a preparar agora toda a informação e se vocês virem a minha carinha de lado e virem o assunto, carreguem só, deem-me essa oportunidade, é só o que eu vos peço. Se não gostarem, não gostaram, tudo bem, mas deem-me só essa oportunidade, ok? Dito isto, não vou abandonar de maneira nenhuma crimes portugueses, ok? Só para vocês não pensarem nada de errado, só também abrir um bocadinho os horizontes para irmos um bocadinho para outros assuntos e outras temáticas. Um grande abraço, espero que vocês estejam bem, não se esqueçam do likezinho, subscrever e ativar o sininho das notificações para saberem quando eu estou online. Um grande abraço e vemos no próximo vídeo.